Graça e a paz, meus irmãos. Um bom dia a todos vocês. Desejo que nesse momento possamos estar aí juntos, louvando a nosso Deus, glorificando ao Senhor por sua graça sobre nós. Nós estaremos estudando a palavra de Deus, falando um pouco sobre a continuação da Escola Bíblica Dominical da semana passada, sobre o cristão e a justiça prática. Vamos começar então com uma oração. Oremos ao Senhor. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor para conosco, por Tua vida em nós. Te agradecemos, ó Pai, porque embora sejamos pecadores, cheios de falhas, a Tua graça nos alcançou, nos libertou do império das trevas e nos trouxeste, Senhor, para o reino do Filho do Seu amor. Te agradecemos, ó Pai, porque não fomos comprados por coisas corruptíveis como o ouro e a prata, mas segundo o sangue precioso do Teu Filho. E nele, Senhor, unidos com Ele, nós temos uma nova vida e Te rendemos graças e louvores, porque Tu nos concedeste misericórdia para nos aproximarmos de Ti. Vivifica o nosso coração, Pai, abençoa-nos. É o que nós pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu convido você a que abra a sua Bíblia na leitura da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, vai fazer parte do nosso estudo, tá? Romanos, capítulo 13, vai aparecer aí na sua tela, mas eu sempre enfatizo a necessidade de você ter a Bíblia nas suas mãos no momento do nosso estudo, da nossa meditação, tá bom? Romanos, capítulo 13, nos diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em condícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Palavra de Deus, que haveremos de meditar nela daqui a pouco. Vamos continuar e cantemos o hino 180 do nosso Inário Novo Cântico. Hino 180, Jesus, Pastor Amado. Jesus, pastor amado, louvamos
neste hoje aqui, unidos pela graça, um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos une num só divino amor, e cheios de alegria servimos ao Senhor. Só caminho estreito Deus mesmo nos conduz, só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz, sendo resgatados por um só Salvador. Vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando os erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu, Senhor. Unidos graças damos por teu imenso amor. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus, né? Essa é uma música que fala muito a respeito da comunhão da igreja, e é uma música que nós devemos aí cantar com todo espírito realmente de comunhão que Deus nos deu por mediante o seu Espírito Santo, né? Então, irmãos, nós vamos passar a nossa meditação, ao nosso estudo nesse momento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 12, de 9 a 21. Romanos 12, dos versículos 9 a 21, vai ser o princípio aqui do nosso estudo. Nos diz assim, deixa eu corrigir aqui. Isso. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos,
Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Amém. Bom, irmãos, hoje nós, como mencionei, daremos continuidade à lição da semana passada, no qual nós falamos sobre o cristão e a justiça prática, né? Nós analisamos os 8 primeiros versículos aqui de Romanos capítulo 12 e hoje nós daremos continuidade até o capítulo 13, versículo 14 também. Do versículo 9 do capítulo 12 ao versículo 13 do versículo 4. Assim, irmãos, vamos lembrar o que nós temos estudado, né? O que a gente tem visto até agora, do início aqui da carta de Paulo aos Romanos, aos crentes ali de Roma, é que Paulo ele foi tratando sobre a obra da salvação de Deus a seu povo eleito. E vai mostrando que Deus escolheu pela sua soberania, sem observar mérito nenhum, o seu povo, aqueles que lhe pertencem. Então Paulo demonstrou que Deus ele não somente escolheu o povo judeu, mas que eles foram escolhidos, o povo judeu, para ser instrumento para que esta salvação fosse expandida a todos os outros povos. E que esses eleitos, sem discriminação de raça, posição social e etc., tudo isso nós vimos no capítulo 11, né? São escolhidos, ou seja, eles são predestinados antes da fundação do mundo. E tendo sido chamados, cada um no momento específico da história, eles foram então justificados por Deus. E há a promessa de que esses que foram justificados também serão glorificados. Então Paulo agora ele quer mostrar qual deve ser a nossa postura dos atos de Deus. E aí é importante nós lembrarmos, né? Os primeiros 11 capítulos eles são capítulos bem teóricos, e aí Paulo passa a parte prática. Semana passada nós apresentamos um resumo dessa forma nas palavras de João Calvino. A nossa busca pela justiça salvadora deve deter-se em Deus. A contemplação de nossa salvação tem que estar voltada apenas pela sua misericórdia. E a soma de todas as nossas bênçãos é posta diante de nós e nos é diariamente oferecida em Cristo e nenhum outro. Ou seja, João Calvino enfatiza que não há salvação fora de Deus. É Ele quem promove a salvação. É a sua misericórdia que nos encontra e as suas postas, ou melhor, as suas bênçãos nos são dadas através unicamente do Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo 1 a 11, a gente, como eu acabei de falar, Paulo demonstra um pouco do propósito de Deus em ação, falando de toda a ação salvadora de Deus. Paulo mostra, vamos dizer assim, como se fosse a teoria da salvação, teoria no sentido da explanação da salvação. E agora, do capítulo 12 a 15, ele faz toda aquela aplicação do que ele ensinou, né? Tendo em vista toda essa salvação que Deus realizou, como é que isso nos afeta? Né? Então, como é que deve ser a nossa vida cristã diante dessa compreensão da salvação? Nós vimos como Deus imputou essa justiça de Cristo ao homem para que ele seja salvo, né? Mas essa justiça não é simplesmente nos salvou. Ela tem que resultar em atitudes dos cristãos, em reações nossas, né? E então, nos 8 primeiros versículos do capítulo 12, que nós vimos semana passada, a gente viu que nós devemos ter uma consciência diante de Deus e diante de nós mesmos. Uma consciência diante de Deus vai apresentar, nos dá isso como a apresentação do nosso culto racional, em todas as nossas atitudes e pensamentos, né? E que não devemos nos conformar com a visão e a filosofia desse mundo, né? Mas que a gente deve ser transformado pela renovação da mente para poder experimentar a vontade completa de Deus na minha vida. Ou seja, tendo em vista que Deus nos salvou, tendo em vista que nós, nessa salvação, nessa união com Cristo, nós somos considerados mortos para o mundo, fomos libertados da escravidão desse mundo e, portanto, libertados de toda a influência desse mundo,
Nós não podemos nos conformar mais com o pensamento e a filosofia que domina este mundo. Mas agora, já que estamos vivendo uma nova realidade, porque nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, a nossa mente também tem que experimentar essa transformação, uma transformação completa de Deus na nossa vida. E então, a gente também tem que ter uma consciência diante da igreja. Que consciência é essa? Que eu sou parte de um corpo, sou parte de um povo de Deus, e eu tenho um dom a ser colocado em disposição ali. Então, irmão, nós vamos ver essas atitudes que nós devemos ter na nossa vida, né, visto que nós somos salvos. E uma dessas atitudes fala a respeito dessa questão da justiça do amor. A justiça do amor. Vamos lá. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Por que eu li aqui somente o versículo 9? Porque, irmão, o versículo 9 ele serve como base de todas as coisas que Paulo vai se falar a seguir agora. Veja que o primeiro pensamento de Paulo é que esse amor, e aqui ele coloca no grego o amor ágape, esse amor ele tem que ser um amor sem hipocrisia. Ele tem que ser um amor sincero. O termo hipocrisia, né, que no grego é hipokrites, era uma palavra usada para os atores gregos que eles representavam em teatros ali na época, né? Esses atores eles usavam as máscaras para figurar os seus personagens. Máscaras de personagens que estavam felizes, máscaras de personagens que estavam tristes, chorosos, outros com raiva. E o nome dessas máscaras eram hipócritas, né? Ou seja, o pensamento de Paulo aqui é que os cristãos eles devem ter um amor que não seja mascarado, mas um amor que é sincero. Ele tem que ser verdadeiro. E a forma de se fazer isso, olha o que Paulo fala, detestando o mal e apegando-se ao bem. O mal aqui, né, é uma palavra que designa, ou melhor, detestando, é uma palavra que designa uma repulsa violenta, é realmente detestar, é odiar o mal, mas apegar-se, uma ideia que dá, uma palavra aqui no grego aqui dá uma ideia de cola, de cimento, algo que gruda. Então o crente, ele tem que amar de tal forma que o seu amor verdadeiro, ele odeia e repulsa violentamente todo o mal, toda expressão do mal, mas ele se apega, ele cola, ele como cimento, ele gruda em toda a questão do bem. E aí Paulo ele vai mostrar algumas formas, né? Algumas características dessa expressão do amor. Primeiramente, a justiça do amor fraternal. Então você vai ver que a partir do versículo 10, Paulo ele começa a mostrar como se dá esse amor na prática, no dia a dia. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Inclusive, se você ouviu aquela nossa breve meditação, né, a meditação diária de ontem, você vai ver que está tudo aquilo que Paulo falou em Colossenses 3,14, é isso que ele vai repetir aqui aos Romanos, né? Porque lá em Colossenses 3,14, ele fala que sobre tudo isso tem que permanecer o amor, que é o vínculo da perfeição. E é isso que Paulo está mostrando aqui. E aqui é importante porque, se vocês lembrarem, no versículo 9, quando ele fala que o amor seja sem hipocrisia, Paulo usou uma palavra grega ágape, aqui ele muda. A palavra amor aqui que ele coloca, de amai-vos cordialmente, passa agora de ágape para o amor Filadélfos, né? Porque o amor ágape, irmãos, é um amor no sentido mais generalizado, enquanto que o amor Filadélfio especifica esse amor fraternal, esse amor entre irmãos. E Paulo aqui está falando para a igreja. Então, quando ele fala amai-vos, fala, olha, tenham esse amor fraternal cordialmente uns aos outros, se amem como irmãos, tenham esse sentimento de família real dentro de vocês. Então vocês vão ver que no versículo 9 ao 13, Paulo aqui ele usa os verbos do particípio, no grego no particípio, mas que o que é particípio no grego, no português ele é gerúndio, né? Mas ele vai demonstrar a forma como deve ser
ser executado essa ordem ou essa afirmação que ele efetuou. Né? Quando ele fala amai-vos cordialmente, ele está dando uma ordem. E agora ele vai usar verbos no português do gerúndio para mostrar como que esse amor deve ser vivido. E a primeira indicação é que esse amor fraternal ele tem que ser um amor carinhoso. Olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Um amor preferindo-vos em honra uns aos outros. Um amor demonstrado, um amor que é tão carinhoso, que ele demonstra a preferência na honra do irmão. É um amor que não tem prazer no menosprezar, no envergonhar, no subjugar o outro, mas é um amor demonstrado em trazer honra àquele que está ao meu lado. Veja como os valores do reino do céu são diferentes dos valores deste mundo. Porque os valores deste mundo é de que a preferência é tua. Você tem que ser valorizado enquanto o outro tem que ser subjugado se você quiser crescer na vida. No reino dos céus é o oposto. Você vai dar honra ao outro. Nós mencionamos isso também na nossa meditação semanal. No versículo 11 ele mostra, olha, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Nesse versículo 11 ele fala que esse esforço pelo amor não pode ser preguiçoso. No zelo não sejais remissos, não sejais preguiçosos, mas tem que ser um amor fervoroso no espírito, servindo dessa forma ao Senhor. Ou seja, irmãos, o esforço que nós devemos fazer para amar, ele é um serviço que nós prestamos a Deus. E ele não pode ser feito de forma relaxada. Deus se agrada quando nós amamos, irmãos. E não apenas se agrada, mas ele recebe isso como culto. Ele recebe isso como louvor, como sacrifício de louvor. Por isso, não pode ser feito de forma relaxada, preguiçosa. Tem que requer de nós realmente um esforço. Continuando, porque é muita coisa que a gente vai ver hoje, né? Versículo 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Dentro desse aspecto do amor, que é a base de tudo isso, das virtudes que Paulo está falando aqui, Paulo mostra que esse amor tem que ser também demonstrado através do regozijo na esperança. Essa esperança, irmãos, é a confiança da promessa da vida eterna de Deus a nós. Ele já falou isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 2. Ele falou isso no capítulo 8, versículo 2, versículo 24. Paulo fala a mesma coisa aqui em Efésios capítulo 4, versículo 4. Essa esperança, essa confiança que nós temos da herança da vida eterna. Então, também tem a ver com essa confiança, nessa esperança a respeito da paciência na tribulação, que ele nos ensinou ali, que é uma das consequências da nossa justificação, né? A alegria diante das tribulações, no capítulo 5, versículo 3 e 4. Mas também esse amor é um regozijo na esperança por causa da perseverança na oração. Colossenses 4, 2 vai falar de como nós devemos perseverar nessa oração. Então o amor se demonstra quando nós oramos e constantemente estamos junto ao nosso Deus. Além disso, veja no versículo 13, compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, que Paulo mostra que uma das formas de mostrar o amor fraterno é compartilhando a necessidade dos irmãos, compartilhando a necessidade dos santos, né? Mas não apenas compartilhar, mas praticar a hospitalidade. Aqui é importante nós lembrarmos que essa hospitalidade se referia principalmente em acomodar os servos de Deus que viajavam pregando o Evangelho. Os missionários, né, os pastores, os apóstolos, tudo mais. Posteriormente, isso se tornou um grande problema, porque a igreja acabou acolhendo falsos profetas. E aí também os apóstolos chamaram a atenção, tanto é que João faz isso de uma forma muito forte lá na sua segunda carta, né, na terceira carta também, chamando a atenção para que não se receba os falsos mestres e os anticristos na sua casa, né? Então a justiça do amor fraternal, ou seja, Paulo falando desse amor fraterno, né, tem que ser carinhoso, não pode ser preguiçoso, tem que ser feito com alegria na esperança da vida eterna.
E aí esse amor ele é confirmado quando nós vemos que um irmão nosso está com necessidade e buscamos formas de suprir a sua necessidade. E quando há casos, também de fornecer a hospitalidade. Tá? Mas Paulo continua falando que a justiça do amor não se refere apenas aos nossos irmãos da igreja, mas existe uma justiça do amor também quanto ao nosso inimigo. E é o que ele vai trabalhar a partir do versículo 14. Veja que se no versículo 9 ao versículo 13, Paulo ele fala dessa atitude de amor dentro da igreja, com os irmãos na fé, do versículo 14 ao 21, Paulo mostra como esse amor deve ser vivido com aqueles que nos perseguem, com aqueles que são opositores a nós, aqueles que são agentes desse mundo. Então o versículo 14 inicia com um imperativo, com um verbo que está demonstrando a ordem de Paulo. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Paulo mostra aqui que os cristãos têm que abençoar os seus perseguidores e não amaldiçoá-los. Isso, irmãos, é uma expressão de seguir o mesmo sentimento daquilo que o Senhor Jesus fez lá na cruz, que naquele momento de sofrimento, a sua oração foi para que o Pai perdoasse os seus perseguidores, seus assassinos, vamos dizer assim, porque eles não sabiam o que faziam, né? E aí vem uma outra questão que a gente já meditou há dias atrás, que a vingança é do Senhor e não nossa. Né? Versículo 15, versículo 16, Paulo vai mostrar que esse amor com relação ao inimigo, a gente tem que compartilhar do mesmo sentimento com eles. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Veja que o que Paulo está falando aqui é uma continuação daquilo que ele falou dos perseguidores. Então ele não voltou para falar da igreja. Ele está falando até mesmo de amar o inimigo, ou uma demonstração justa do amor com relação ao inimigo, compartilhando o sentimento deles também. E aqui inimigo não é só aquele que nos faz mal, mas aquele que tem às vezes uma filosofia diferente da nossa. Aqueles que até são nossos amigos na carne, mas não são amigos na fé. Então, Paulo fala, alegre juntamente com suas alegrias, chore com ele nas suas tristezas. O cristão ele não pode ser orgulhoso, não pode ser elevado, não pode ser soberbo, mas tem que ser humilde, tem que se associar àquelas pessoas que são humildes, não podem se achar sábios por si mesmos. Mas justiça, é isso que eu gostaria de enfatizar, inimigos da cruz de Cristo. Muitas vezes são aqueles que nos atacam, mas às vezes nem são aqueles que nos atacam, mas eles são inimigos da cruz de Cristo simplesmente por não seguirem a fé, a mesma fé que nós seguimos, tá? Mas o conselho de Paulo é, se alegre com o que se alegra e chore com aqueles que se choram. Versículo 17 ao versículo 20, ele diz, não torneis ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer bem perante todos. Veja que o contexto continua com essa questão do inimigo, né? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, né? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então vejam que os cristãos não devem procurar retribuir a injustiça com a injustiça. Não existe para o cristão aquela coisa de devolver na mesma moeda. A ordem de Paulo é a ordem, é retribuir com aquilo que é bom. Se o teu inimigo, por causa da fé em Cristo, ele te maltrata, você não vai maltratar ele de volta na primeira oportunidade. Ao contrário, você vai retribuir com a benignidade. Então, à medida que nós formos sofrendo essas adversidades aí por causa dos nossos adversários, o ideal seria retribuir com aquilo que ele necessita. Olha o versículo 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Em vez de vingança, a gente tem que deixar o julgamento da injustiça para Deus. Deus tem uma maravilhosa graça e nós precisamos retribuir com graça.
E há exemplos maravilhosos na história de como Deus opera através dessa reação de graça dos cristãos diante das afrontas, diante dos ataques. Inclusive nesse período da igreja primitiva, quando os cristãos eram presos, aprisionados, torturados para que tentassem negar a Cristo, muitas pessoas que no início gritavam contra os cristãos, que bradavam contra eles para que fossem mortos realmente, ao verem que os cristãos eram levados para a arena, sem reagir de forma vingativa contra aqueles que gritavam contra ele, mas cantando ao Senhor, o registro histórico é que muitas dessas pessoas, impressionadas com a reação cristã, elas procuraram conhecer o Deus dos cristãos. Então, irmãos, nós temos dentro de nós um valor que é diferente do valor desse mundo. O valor desse mundo é olho por olho, dente por dente. Mas o valor colocado por nós pela salvação é que aquele que nos maltrata deve receber de nós um amor, porque a vingança pertence a Deus. E aqui a gente entra na segunda questão, no segundo ponto aqui do nosso estudo. Nós falamos da justiça com relação ao amor, né? Mas aqui Paulo agora, no capítulo 13, ele vai falar da justiça com relação às autoridades. Esse ponto é bem interessante, né? Principalmente do versículo 1 até o versículo 7. Veja que Paulo, nesses versículos, ele lança de uma forma prática de como o cristão ele deve proceder diante do governo civil. Aqui é muito importante a gente lembrar que os cristãos que receberam essa carta de Paulo, eles estão em Roma. E aqui Roma era o centro político, né, de todo o Império Romano. Ainda, embora houvesse perseguição em algumas regiões, mas em Roma ainda não havia iniciado uma perseguição mais dura do Império contra os cristãos. Mas mesmo assim, podia existir algumas pessoas dentro da igreja que criam que, pelo motivo de um governo não ser cristão, eles não lhe devessem obediência. Podia acontecer dentro da igreja falando que, mas eles não seguem a Cristo, então eu não sou obrigado a seguir o governador, o imperador, né? Então, irmão, nós temos que lembrar que a proclamação do Evangelho aqui estava bem no início. O Império Romano ele até permitia a prática religiosa do chamado politeísmo, tendo vários deuses, vários templos para várias divindades nas suas cidades, né? Embora hoje as coisas não sejam tão diferentes assim. Mas os cristãos eles podiam chegar à conclusão de que, já que o governo ele apoia essa multiplicidade de deuses e essa idolatria, então eu, como cristão, não posso necessariamente me submeter ao governo idólatra desse, né? Então eu não devo submissão ao governo ímpio. Então vejo que a palavra de Paulo aqui ela é muito exortativa, é uma palavra muito importante para nós hoje também, porque vejo que ele ensina, né, que sendo autoridade, crente ou não, toda autoridade constituída está sob o controle de Deus. Veja bem, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então não é papel do crente se submeter só quando a autoridade é crente, mas também quando não é, né? A gente pode ver desde o Antigo Testamento esses casos de homens de Deus que tiveram a consciência de se submeter a um governo que não era de Deus, que era um governo politeísta, idólatra e até em oposição a Deus. Não foi o caso aí, por exemplo, de Faraó, ali do povo no Egito, de José no Egito, caso de Daniel ali com relação a Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abdinego, o caso mesmo de Esdras e Neemias ali com relação a Ciro, na Pérsia, né, que ordenou a volta a Jerusalém. E, portanto, irmãos, eles são demonstrações de que estavam submissos à vontade do Senhor, mesmo que essas autoridades não soubessem que estava debaixo do controle de Deus.
A história de Nabucodonosor é muito interessante, né? Porque Daniel, ele tem aquele sonho de um animal como um capim, e Daniel, ele revela aquele sonho de que aquilo ali aconteceria com ele, Nabucodonosor, que ele pastaria entre os animais por 7 anos, né? Até que chega então o momento de que Nabucodonosor ele começa a exaltar a si mesmo, e aí a palavra de Deus se cumpre, né, por causa dessa autoexaltação, e depois de passados 7 anos, Nabucodonosor volta à razão, e ele então reconhece que o Deus do céu governa todas as coisas. Então, irmãos, o que os cristãos têm que entender é que mesmo que as autoridades não creiam em Deus, ainda assim essas autoridades estão submissas ao governo e ao controle de Deus. E dessa forma os cristãos devem se submeter a essas autoridades enquanto essas autoridades não proibirem os cristãos de adorarem o seu Deus, né? Então, os que temem a autoridade, Paulo coloca aqui, são aqueles que, ou melhor, aqueles que têm medo de autoridade, são aqueles que cometem injustiça, né? Paulo fala isso aqui, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal, né? Então, as autoridades elas são constituídas para efetuar a justiça de Deus na sociedade, trazendo julgamento aos malfeitores e benefício aos justos. Nós sabemos que estamos num país que isso aqui é complicado, porque nas autoridades que nós já tivemos por aí, né, elas fazem justamente o contrário. Elas querem libertar os malfeitores e prejudicar os justos. Mas o que nós, como cristãos, devemos entender é que, de uma forma racional, só tem medo da autoridade aquele que está transgredindo a lei. E por que a gente fala, não, mas por que hoje em dia a autoridade, principalmente na nossa realidade do Brasil, as próprias autoridades são transgressoras da moral e da ética e daquilo que deveria ser legal? É por causa da realidade do pecado. A corrupção humana afeta todas as áreas do ser humano. E aquele que deveria representar a Deus no governo civil, por causa do pecado, do domínio do pecado, ele não consegue. E aí, na sua escravidão do pecado, ele serve a um outro senhor. E é esse outro senhor que domina a sua vida, né? Então, só continuando e quase finalizando aqui o nosso estudo, no versículo 6 e 7, vem aquela situação que nos lembra, né, a questão de Pedro com Jesus. E aí, a gente deve pagar imposto ou não? Olha o versículo 6 e 7. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Pagar a todos que é devido. A quem tributo em tributo, a quem imposto imposto, respeito respeito, honra honra, né? Naquele momento alguém tinha perguntado para Jesus, né, mestre, é razoável pagar imposto a César? E aí Jesus ele dá essa demonstração do que Paulo ele posteriormente haveria de falar, né? Ele pega uma moeda e mostra de quem que é aqui o retrato aqui na moeda, né? A esfinge na moeda. É de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Naquele momento, Jesus manda com que pega um peixe, tire da boca do peixe uma moeda e paga o imposto tanto dele quanto de Pedro. Vocês devem lembrar disso, né? Mas então, se algum cristão poder falar, não, eu não vou pagar imposto porque esse governo é ímpio, porque é um governo não temente a Deus, Paulo fala, não. É dever do cristão cumprir a sua dívida com a autoridade civil. É uma autoridade que está debaixo do governo de Deus. Então, cumpra. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, veja bem, isso não significa que diante de um governo injusto a igreja deva ser passiva em todas as situações. Não é isso. A igreja ela tem que cumprir o seu papel, né, diante da sociedade, pagando seus impostos, se submetendo à autoridade civil e tudo mais, enquanto isso não confrontar com a sua liberdade de fé. Porque a igreja também tem que exercer seu papel profético. A igreja também tem que denunciar a corrupção com base na palavra de Deus, né? Ela mesma
não deve se apropriar do direito de ditar leis e regras. Não é a igreja que dita as regras e as leis de um determinado país. Isso acontecia, né, até a Idade Média, mas com a Reforma Protestante é que houve então essa separação da igreja e do Estado. Foi através da Reforma Protestante que cada coisa foi colocada no seu lugar, né? E aí a gente pode lembrar que, embora cada coisa tenha o seu lugar, a igreja ela tem que denunciar o erro e o pecado. Natan fez isso com Davi, né? Segundo, ele denunciou o pecado específico, né, de Davi, mas é assim, né? Então a igreja, irmãos, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é orar pelos governos civis, é obedecer a esse governo civil e sempre estar atenta com relação a esse governo. Paulo falou isso lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, né? De orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade, né? Diz que isso é agrado de Deus, que todos cheguem ao conhecimento da salvação, ou seja, todo tipo de pessoa. A salvação não é só para pobre, não, a salvação também é para autoridades, né? 1 Pedro, capítulo 2, 13 e 14, Pedro também trata sobre isso. Concluindo, irmãos, nessa sequência daquilo que nós aprendemos sobre a salvação, Paulo ele vai falar sobre como nós devemos nos comportar diante de toda a salvação que Deus realizou na nossa vida, né? Então ele conclui essa argumentação da justiça prática nesses últimos versículos, de 8 até o 14, né? Veja bem, o amor é que tem que prevalecer em todos os atos do cristão. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. E aí Paulo cita, né, todos os mandamentos com relação ao próximo e fala, olha, se você ama, você já está cumprindo todos os mandamentos com relação ao próximo, né? Por quê? Porque o amor não pratica o mal contra o próximo. Só que todo o cumprimento da lei é o amor. E aí ele fala, né, do amor ao inimigo, ao amor ao irmão, do amor ao inimigo e amor ao governo. Tudo dentro da justiça, dar a cada um o que lhe é de direito. Tudo, irmãos, tem que ser feito para o benefício do próximo, de forma que, como ele fala aí no versículo 10, toda lei se cumpre no exercício do amor. E no versículo 11 a 14 fala, olha, está chegando o tempo, então acorde, porque a salvação está mais próxima do que no início, quando nós cremos. Cristo está vindo, Paulo está falando no versículo 12 em diante. Então larguem aquela vida anterior da salvação, larguem o pecado, troquem de roupa, como Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, troquem de roupa, dispam-se, né, de todas as imundícias da carne e vamos nos revestir de um novo homem, de um novo ser, a ser aquele segundo a vontade de Deus, segundo os servos que aguardam a vida de Deus. Andemos dignamente como ele permitia, sem as coisas que nos trazem vergonha, como ele fala, orgia, bebedice, impudícia, dissolução, né, contendo somos. Vamos andar de forma digna, sem essas coisas que trazem vergonha à pessoa e principalmente ao Evangelho. Mas, olha o versículo 14, revestivos do Senhor Jesus. Revestir do Senhor Jesus é vistam-se a imagem de Cristo. A nossa nova criação tem esse objetivo de refazer, recriar Cristo em nós, recriar Deus em nós, no sentido da imagem, da expressão da imagem de Deus em nós. Como é que fazemos isso? Nada de expondo para a carne, para as tentações dessa carne, com as suas concupiscências, mas olhando para o céu, onde Cristo vive à direita do Pai. Nós temos uma nova vida, um novo céu e uma nova terra que nos esperam. Então vivamos de acordo com essa nossa esperança. Amém? A salvação conhecida na teoria tem que ser vivida na prática. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino 121 do nosso inário,
que é uma oração clamando pelo agir de Deus em nós. Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração. Mais gozo em servi-lo, mais grata oração, mais prudência dá-me, mais faz meu Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor. Me torna mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto em chamar. Mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais a sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui. Mais ânsias da glória, mais vida em ti. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento, encerrando essa nossa escola bíblica dominical. Quero lembrar-vos que mais tarde, 19h30, nós teremos mais uma meditação da Palavra de Deus. Então não falhem, não deixem de participar, tá bom? Marque aí no seu horário, chega um pouquinho antes, convida outras pessoas, curta o vídeo e se você não é inscrito, se inscreva, porque dessa forma o vídeo pode ser indicado a outras pessoas também, tá bom? Vamos orar nesse momento, colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor e também colocando a vida dos nossos irmãos que estão doentes. Depois disso, nós estaremos já encerrando essa transmissão. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra, Senhor, na nossa vida, pelo Teu agir em nós. Te agradecemos, Senhor, porque embora sejamos tão fracos, falhos, cheios de erros, Tu nos amaste, Senhor. E então passamos a Te amar. Tu nos resgataste, Senhor, e nós passamos a Te adorar. Tu, Senhor, nos ressuscitaste, nos regeneraste, e nós passamos a aspirar mais a Ti. Dá-nos, Senhor, com que a nossa vida seja uma nova vida, com novos pensamentos, com uma nova atitude e um novo procedimento. Que todos aqueles conceitos que este mundo nos dava sejam totalmente transformados, ó Pai, pelos conceitos dos céus, para vivermos a realidade daquilo que Tu esperas de nós, para que sejamos a imagem do Teu Filho e não a imagem deste mundo, para que sejamos, Senhor, o resplendor da Tua glória neste mundo, brilhando como luzeiros, para que os homens vejam, Senhor, a nossa luz e glorifiquem a Ti. Desejamos isto, ó Pai, levar pessoas perdidas aos Teus pés. Neste momento clamamos, Senhor, para os nossos irmãos que estão doentes, aqueles que estão infectados pelo Covid, que a Tua graça sustente. Pedir por aquelas famílias, Senhor, que têm passado pelo luto, que Tua bênção venha sobre elas, confortando e consolando cada coração. E por aquelas pessoas que estão passando pelas mais diversas dificuldades, necessitando também da Tua orientação,
Que o Teu Espírito Santo, São Pai, venha dirigir a cada um. Confiamos em Ti, Senhor, e é em Ti que nossa esperança está guardada. Abençoa, portanto, o Teu povo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Tenhamos uma boa tarde e às 19h30 estaremos aqui novamente. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem